Ano, belezinha? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, capítulo 5, da 61 a 67, a matéria e os átomos. Então, vejamos bem, o que são os alquimistas? Eu já falei para vocês. Eram cientistas daquela época, sendo que a base deles era o senso comum. É tanto que ele é o conhecimento empírico. Que é isso? Significa dizer que eles tinham que conviver, eles tinham que tentar determinados procedimentos e aquilo que funcionava era muito benéfico naquela época. Hoje a gente tem bases científicas, a gente tem todo um procedimento de experimentação para comprovar algo. Então os alquimistas eles mexiam com biologia, química, física, dentre outras disciplinas. Naquela época, antes de Cristo, existia um boato sobre a pedra filosofal, que era uma pedra que lhe daria poderes. Tá? Então, muitos e muitos entraram em determinadas viagens aí atrás dessa pedra filosofal, assim como o elixir da longa vida. Tá? Então, existem muitos cientistas alquimistas naquela época que até desapareceram, procurando esses dois, pode ser assim, artefatos, né, da ciência. Então, antes de que Cristo, Empedocles, ele associou a matéria à formação da água, terra, fogo e ar. Então, esses 4 elementos eram os constituintes da matéria. Isso pendurou por muitos e muitos anos. Se a gente for pensar, imagine uma árvore. A árvore, ela necessita e ela é composta, né, por nutrientes que vêm do quê? Da terra. Ela necessariamente também tem o quê? Os gases, no caso o CO2, que ela absorve e libera o oxigênio. Ah. O sol providencia luz, que realiza a fotossíntese. Luz, fogo, energia. E precisa, lógico, de água, para que o xilema e o floema funcionem, ou seja, os seus sistemas. Então, Empedocles. Leucipo e Demócrito foram os primeiros a propor a filosofia do átomo, 4.000 antes de Cristo, bem antes, né? Então, eles disseram o seguinte: a matéria é formada por partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, indestrutíveis, que estão lá e que formam o todo, ou seja, a matéria. Olha só o intervalo de tempo. Em 1808, Dalton propõe o quê? É lógico, teve vários e outros, né, que propuseram ideias sobre o átomo. Mas Dalton é interessante, porque Dalton disse o seguinte: naquela época, em Dalton, já existe em torno de mais de 50 elementos químicos. Hoje a gente tem 114 elementos químicos, que é o que você tem aqui. São representações dos elementos, dos quais são a constituição do todo da matéria. Então, Dalton disse o seguinte: o átomo é uma esfera muito pequena, indestrutível, tá? Indivisível, mas que forma o todo. Então, elas se juntam, esses átomos, e formam a matéria. Em parte, sim, a teoria de Dalton está ótima, porém, a história do indestrutível. A gente sabe que existe radiação, a gente sabe que o átomo é divisível hoje. É lógico que a gente vai ver isso no próximo capítulo. Então, naquela época, 50 elementos, ele propôs uma especificidade em relação a tamanhos e cores de cada esfera, para representar cada elemento químico da época. Então, temos elementos químicos. Esses elementos químicos, eles formam uma fórmula, que é a junção. Então, aqui eu tenho uma molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Lembrando que, se eu tiver desta forma a representação, a gente já viu isso na aula passada, a gente chama isso aqui de coeficiente.
Isso significa dizer que os átomos estão separadinhos. No entanto, quando eles estão aqui como forma de índice, eles estão juntos, molécula. Elemento químico, elementos químicos, molécula. Só vai ser molécula quando ele estiver em forma de índice, ok? Exceção, temos o hélio. O hélio sozinho é um átomo e é uma molécula. Água, H2O. Então, você vê que tem agora o quê? Vou usar cores diversificadas, mas não tem problema não. Ó. Temos um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, aumentou a quantidade de bolinhas, ou seja, de átomos. Então, 2, 3 e são várias, né? Então, a junção desses elementos, desses átomos, vão formar moléculas. E essas moléculas, elas são as substâncias. Então, aqui a gente tem uma substância e aqui a gente tem outra. Quando é que eu identifico uma substância simples de uma composta? Uma substância simples é quando ela é formada somente pelo mesmo elemento químico, ó, H2. S8, são 8 átomos só de enxofre. O3, ozônio, então simples, só é o mesmo elemento. Composta é o caso da água, ó. H2O, são 2 elementos químicos. 3 átomos, 2 elementos químicos. H3PO4, adubo, tá? Ácido fosfórico, eu tenho 3 de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. Então, são compostas. Então, a partir de 2 elementos químicos, substância composta. E a junção disso tudo, dessas substâncias, a gente tem as misturas que a gente já viu na aula anterior. Que existem as misturas homogêneas e heterogêneas. Ok? Lavoisier. Lei da conservação das massas. O que Lavoisier quis dizer? Caso você não saiba, Lavoisier é o pai da química, porque ele propôs a existência do carbono. Então, ele estudou a fio, tá? Então, ele é considerado o pai da química. Lavoisier disse o seguinte: em um ambiente fechado, isolado, se eu tiver 5 gramas com mais 6 gramas de reagentes, o produto vai ser a soma deles, ou seja, 11 gramas. Então, imagine, eu tenho 2 bananas com 3 laranjas. No final eu tenho uma salada, mas foi composta por 2 e por 3. Ok? Só que isso não funciona para todas as reações, principalmente em ambientes abertos. Então, isolado até que dá, mas aberto não. Ok? É só você imaginar água e álcool. O álcool, ele evapora. Então, para você não deixar ele evaporar, você vai ter que controlar a pressão e a temperatura do meio. Ok? Já Proster, Joseph Proster, disse o seguinte, que as proporções são iguais. Lembrando que sempre o produto é 100%. Então, esse 100%, vamos supor que eu tenho 40%. Com 60%, eu tenho 100%. Isso é relação de proporções. É lógico que a gente não vai estudar os cálculos agora, né? Porque agora vocês estão entendendo. Então, Lavoisier falou sobre a conservação de massas. A mesma quantidade de massa do reagente, vou botar aqui, reagentes, é igual a do produto. Massa, lei de conservação, Lavoisier. Já Proster falou sobre as proporções. A mesma porcentagem de um lado é a mesma do outro. Então, se eu tenho 100%, a soma desses reagentes tem que ser 100%. Ok? Só o último, por exemplo, para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho gás hidrogênio, gás oxigênio. A junção dele vai me dar água oxigenada, H2O2. Vocês percebem que aqui eu tenho 2, que também eu tenho 2. Isso é o quê? Ó, 2 e 2. De novo, a teoria de Dalton. Dalton disse o seguinte: as massas e as proporções, elas podem até variar em ambientes abertos, mas os átomos não. Se eu tenho 2 átomos aqui e mais 2 átomos aqui, no final eu vou obter a mesma quantidade de átomos, embora eles estejam ou juntos ou separados, tá?
Então, aqui eu tenho moléculas. Molécula 1, molécula 2, eu tenho uma molécula final, a junção das duas. Se vocês perceberem, dá para aplicar aqui a teoria de Dalton, tá? E agora a teoria das massas. Se eu tenho 2 aqui com 32, a soma dá quanto? 34 gramas, ok? Esse 34 equivale a 100%. Se eu quiser descobrir a porcentagem daqui, eu só faço o quê? Fazer a relação, ó. 2 está para 34, x está para 100, ó. 2. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer o contrário também, né? Ó, eu posso fazer 2 está para 34 e x está para 100. Ou eu posso fazer 34 está para 100 e, ó, 2 está para x, entenderam? Então, eu posso fazer essa relação, 2 está para 34, x está para 100. Ou 34 está para 100 e 2 está para x. Vamos calcular? Calculando rapidinho. Nós temos o quê? 34x é igual a 200. Olha, ó, a mesma relação. 34x, ó, cruz credo, não é isso? Então, o que você tem aí? Você vai obter... Achei. 200. Então, você tem x está para 200 para 34. Pensa. Por 34 vai ser quanto? Dividindo rapidamente, x vai ser 5,88. Ou aproximadamente 6. O quê? Por cento. Ok, ó. Que a relação aqui é a porcentagem. Então, aqui eu tenho 6%. Logo, o y é só você subtrair 100 menos 6 vai ser quanto? 94%, não é isso? 94 com 6 dá 100%. A razão disso significa dizer, se eu tiver vezes 10, eu vou ter a relação ó, de 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 32 dá 320. O resultado aqui seria 340 gramas. Se eu fizer uma razão entre hidrogênio e oxigênio, 2 está para 32, que é 1 para quanto? 16. Ok? Então, eu posso fazer também esse tipo de relações. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Beijo.